Você já imaginou ser jogado em uma cova cheia de leões famintos e ainda assim sair ileso? Como alguém pode sobreviver a algo assim? Essa não é apenas uma história de coragem, mas de uma fé inabalável que desafiou reis e impérios. Hoje, você vai conhecer a incrível jornada de Daniel, o profeta que enfrentou traições, interpretou sonhos misteriosos e viveu milagres impressionantes. Prepare-se para descobrir como a fé pode mudar destinos e transformar até os mais poderosos governantes. A história completa de Daniel, o profeta que sobreviveu à cova dos leões. Na vastidão da história antiga, surge uma figura cuja fé inabalável desafiou impérios e continua a inspirar gerações. Esta é a incrível jornada de Daniel, o profeta que enfrentou reis, interpretou sonhos e sobreviveu à temida cova dos leões. Uma trajetória épica que revela o poder da verdadeira devoção em meio às maiores provações. Nossa história começa em um momento sombrio para o povo de Judá. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, uma ameaça pairava sobre Jerusalém. Nabucodonosor, o poderoso rei da Babilônia, sitiou a cidade sagrada. As Escrituras relatam que Deus permitiu a queda de Jerusalém, entregando Jeoaquim e parte dos tesouros do templo nas mãos do conquistador babilônico. Entre os cativos levados para o exílio estava um jovem chamado Daniel. Arrancado de sua terra natal, ele foi forçado a percorrer centenas de quilômetros pelo deserto até a grandiosa cidade da Babilônia. Imagine o medo e a incerteza que deviam invadir o coração de Daniel ao avistar os imponentes muros da cidade. No entanto, algo nele o diferenciava dos outros cativos, uma força interior e uma fé inabalável que logo seriam postas à prova. Ao chegar à Babilônia, Daniel e alguns outros jovens judeus foram selecionados para uma missão especial. Nabucodonosor ordenou a Aspenaz, chefe de seus oficiais, que escolhesse israelitas da nobreza e da família real, jovens sem defeito físico, de boa aparência, instruídos e sábios, capazes de servir no palácio real. O plano de Nabucodonosor era claro e calculado: moldar esses jovens segundo a cultura babilônica, apagando suas raízes judaicas e transformando-os em fiéis servidores do império. Durante 3 anos, Daniel e seus amigos seriam imersos no idioma, na literatura e nos costumes dos caldeus. Além disso, receberiam comida e vinho da mesa do rei, um privilégio que escondia um desafio sutil. Foi nesse momento que Daniel enfrentou seu primeiro grande teste. Os alimentos e bebidas servidos no palácio iam contra as leis alimentares judaicas. Ele poderia ter cedido facilmente, justificando que apenas obedecia às ordens do rei. Afinal, era um prisioneiro em terra estrangeira. Quem poderia culpá-lo? Mas Daniel escolheu um caminho diferente. Ele decidiu não se contaminar com a comida do rei e pediu permissão ao chefe dos oficiais para se abster dela. Esse ato de coragem demonstrou que, mesmo em circunstâncias adversas, Daniel estava determinado a honrar a Deus acima de tudo. O oficial, embora respeitasse Daniel, temia por sua própria vida. Se os jovens judeus parecessem mais fracos que os outros, ele poderia ser punido. Mas Daniel, firme em sua fé, propôs um teste ousado. Por 10 dias, ele e seus companheiros comeriam apenas vegetais e beberiam água. No final desse período, seriam comparados aos jovens que se alimentavam dos banquetes do rei. Durante esses 10 dias cruciais, Daniel e seus amigos confiaram que Deus os sustentaria. O resultado foi surpreendente. As Escrituras nos dizem que, ao final do teste, sua aparência era mais saudável e forte do que a dos outros jovens que comiam a comida do rei. Esse milagre não apenas preservou a integridade de Daniel, mas também estabeleceu sua reputação diante dos babilônios. Nos 3 anos seguintes, Daniel e seus companheiros se destacaram grandemente.
Deus concedeu a esses 4 jovens sabedoria e inteligência excepcionais, permitindo que compreendessem todos os aspectos da cultura e ciência babilônicas. A Daniel, em especial, Deus deu um dom único, o poder de interpretar visões e sonhos. Quando chegou o momento de se apresentarem ao rei Nabucodonosor, Daniel e seus amigos se sobressaíram de maneira impressionante. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém igual a Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Como resultado, foram escolhidos para servir diretamente na corte real. As Escrituras nos revelam que em todas as questões que exigiam sabedoria e discernimento, o rei os consultava e os considerava 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de seu reino. Assim, Daniel, o jovem exilado, encontrou favor diante do governante mais poderoso da época. Sua fidelidade a Deus o elevou a uma posição de influência, preparando-o para os eventos extraordinários que estavam por vir. O rapaz que chegou como cativo estava prestes a se tornar um dos conselheiros mais confiáveis do império, tudo porque escolheu permanecer fiel ao seu Deus, mesmo em uma terra estrangeira. A fama de Daniel como um jovem sábio e íntegro rapidamente se espalhou pela corte de Nabucodonosor. Seu dom de interpretar sonhos concedido por Deus logo seria testado de uma maneira que mudaria sua vida e a história do império. Certa noite, o poderoso rei Nabucodonosor teve um sonho perturbador. Ele acordou angustiado, incapaz de lembrar os detalhes do sonho, mas com a certeza de que tinha um significado importante. Determinado a entender essa visão misteriosa, o rei convocou todos os magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos da Babilônia. Diante de sua corte, ele fez uma exigência extraordinária. Não apenas queria que interpretassem o sonho, mas também que o descrevessem. Se não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, mandarei cortar vocês em pedaços, e suas casas serão reduzidas a entulho, declarou Nabucodonosor. Os sábios babilônicos ficaram perplexos. Nunca antes um rei fizera um pedido tão impossível. Eles responderam desesperados: não há homem na terra que possa realizar tal coisa. A fúria do rei aumentou, e ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia, incluindo Daniel e seus amigos. Quando Daniel soube do decreto, agiu com sabedoria e prudência. Ele se aproximou de Arioque, o comandante da guarda real, encarregado das execuções, e pediu um tempo para interpretar o sonho do rei. Com calma e confiança, Daniel voltou para casa e reuniu seus 3 amigos, Hananias, Misael e Azarias. Juntos, eles se ajoelharam e clamaram a Deus por misericórdia, pedindo que ele revelasse o mistério. Naquela noite, Deus respondeu a Daniel em uma visão. Tomado de gratidão, Daniel louvou ao Senhor. Louvado seja o nome de Deus para todo o sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele revela mistérios profundos e conhece o que está nas trevas. Na manhã seguinte, Daniel foi levado diante do rei Nabucodonosor. Com humildade declarou: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho pode revelar ao rei este mistério. Mas há um Deus nos céus que revela mistérios. Então, Daniel descreveu o sonho do rei. Ele viu uma imensa estátua com cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés feitos de ferro misturado com barro. De repente, uma pedra, não cortada por mãos humanas, atingiu os pés da estátua, destruindo-a completamente. A pedra cresceu e se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. O rei escutava atentamente, impressionado. Então, Daniel revelou a interpretação. A estátua representava uma sucessão de impérios. A cabeça de ouro era o próprio Nabucodonosor e seu reino da Babilônia.
Os outros metais representavam reinos futuros, cada um menos valioso, mas mais forte que o anterior. A pedra que destruiu a estátua simbolizava um reino estabelecido por Deus, que jamais seria destruído e que substituiria todos os reinos humanos. Ao ouvir essas palavras, o rei Nabucodonosor ficou tão impressionado que se prostrou diante de Daniel e declarou: certamente o seu Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Como recompensa por sua sabedoria, Daniel foi promovido a uma posição de grande honra. Ele se tornou governador de toda a província da Babilônia e chefe de todos os sábios do reino. Além disso, a pedido de Daniel, seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego também foram elevados a cargos importantes no governo. A fidelidade de Daniel a Deus não apenas salvou sua vida e a de seus companheiros, mas também fez com que o próprio rei pagão reconhecesse o poder do Deus de Israel. No entanto, o tempo provaria que Nabucodonosor ainda não havia aprendido completamente sua lição. Mais tarde, movido por orgulho e arrogância, ele ordenou a construção de uma gigantesca estátua de ouro e exigiu que todos no reino se curvassem diante dela em adoração. Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a se prostrar diante da imagem, pois isso violava sua fé em Deus. Quando o rei soube de sua desobediência, ficou furioso e ordenou que fossem jogados em uma fornalha ardente. Diante da ameaça de morte, os 3 jovens permaneceram firmes e declararam: se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos livrar. Mas mesmo que ele não nos livre, não adoraremos a sua estátua. A fúria de Nabucodonosor aumentou ainda mais, e ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais do que o normal. Os 3 foram amarrados e jogados no fogo. A chama era tão intensa que os guardas que os lançaram foram consumidos instantaneamente. Mas, para a surpresa de todos, algo extraordinário aconteceu. O rei olhou para dentro da fornalha e viu não 3, mas 4 homens andando livremente no meio das chamas. Não jogamos 3 homens no fogo? Perguntou o rei. Pois vejo 4, e o quarto parece um ser divino. Nabucodonosor chamou os jovens para fora da fornalha. Quando eles saíram, não tinham sequer um fio de cabelo queimado, nem cheiro de fumaça em suas roupas. Diante desse milagre, Nabucodonosor declarou: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nenhum outro Deus pode salvar dessa maneira. Esse evento marcou mais uma grande vitória para a fé dos servos de Deus no exílio. No entanto, a trajetória de Daniel ainda estava longe de terminar. Anos depois, um novo rei ocuparia o trono e Daniel enfrentaria seu maior desafio, um teste que o levaria diretamente para a cova dos leões. O tempo passou e o poder da Babilônia foi substituído pelo Império Medo-Persa. O novo governante, Dário, logo reconheceu a sabedoria e a integridade de Daniel e o colocou em uma posição de grande autoridade. Dário nomeou 120 sátrapas para governar o império e escolheu 3 administradores principais para supervisioná-los. Entre esses administradores estava Daniel, cuja inteligência e fidelidade o tornavam superior aos demais. O rei ficou tão impressionado com Daniel que planejou promovê-lo para governar todo o império. Essa decisão despertou inveja e ressentimento entre os outros líderes. Incapazes de encontrar qualquer falha na conduta de Daniel, decidiram atacar sua fé. Eles perceberam que a única maneira de prejudicá-lo seria criando uma armadilha que o obrigasse a escolher entre sua lealdade ao rei e sua fidelidade a Deus. Assim, conspiraram e convenceram o rei a assinar um decreto proibindo qualquer súdito de fazer orações ou petições a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei Dário, por um período de 30 dias. Quem desobedecesse seria jogado na cova dos leões.
Dário, sem perceber o verdadeiro objetivo dessa lei, concordou e assinou o decreto, que não podia ser revogado de acordo com as leis dos medos e persas. Quando Daniel soube do decreto, não se deixou abalar. Em vez de esconder sua fé ou modificar sua rotina, ele continuou a orar como sempre fazia. 3 vezes ao dia, ajoelhava-se em seu quarto, com as janelas abertas em direção a Jerusalém, e buscava a Deus com gratidão e súplicas. Seus inimigos estavam à espreita e logo o flagraram em oração. Ansiosos para concretizar seu plano, correram até o rei e disseram: Ó rei Dário, você não assinou um decreto proibindo orações a qualquer deus ou homem, exceto a ti por 30 dias? Pois Daniel, um dos exilados de Judá, não respeitou essa ordem e continua orando 3 vezes ao dia. O rei ficou devastado ao perceber que havia sido enganado. Ele tentou encontrar uma maneira de salvar Daniel, mas a lei persa não permitia revogações. No fim do dia, sem alternativa, Dário deu a ordem para que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Antes que isso acontecesse, o rei, profundamente angustiado, disse a Daniel: que o Deus a quem você serve continuamente o livre. Daniel foi lançado na cova, e uma pedra foi colocada sobre a entrada, selada com o selo real. O rei Dário passou a noite sem dormir, recusando-se a comer ou receber entretenimento. Seu coração estava pesado de preocupação. Ao raiar do dia, o rei correu para a cova e com voz trêmula chamou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve fielmente, foi capaz de livrá-lo dos leões? Para sua surpresa e alívio, uma voz respondeu de dentro da cova: Ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me feriram, pois fui achado inocente diante de Deus e também diante de ti, ó rei, nunca cometi crime algum. Dário ordenou imediatamente que Daniel fosse retirado da cova. Para espanto de todos, ele não tinha um único arranhão, pois havia confiado em Deus. Então, o rei decretou que os conspiradores fossem lançados na cova dos leões, e antes mesmo de chegarem ao chão, os animais os devoraram. Com esse milagre, Dário proclamou um decreto a todos os povos do império: ordeno que em todo o meu reino as pessoas temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. Seu reino jamais será destruído, e seu domínio nunca terá fim. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, mais uma vez, a fidelidade de Daniel não apenas o salvou, mas também fez com que um rei pagão reconhecesse o poder do Deus de Israel. Após o livramento milagroso da cova dos leões, Daniel continuou prosperando sob o reinado de Dário e, posteriormente, de Ciro, o rei persa. Sua influência se manteve firme e ele seguiu servindo como um dos homens mais sábios e respeitados do império. Mas além de sua vida de fidelidade e milagres, Daniel também recebeu visões proféticas que revelaram eventos futuros, impactando não apenas seu tempo, mas toda a história da humanidade. Em uma de suas visões mais marcantes, Daniel viu 4 grandes feras emergindo do mar, representando reinos que surgiriam ao longo dos séculos. Essas imagens proféticas apontavam para impérios como o babilônico, o medo-persa, o grego e o romano. No entanto, a visão ia além do domínio humano e anunciava um reino eterno, estabelecido pelo próprio Deus, que nunca seria destruído. Outro momento profético crucial foi a revelação das 70 semanas, um período que indicava a vinda do Messias e os eventos que aconteceriam ao povo de Israel. Essas profecias se tornaram fundamentais para a compreensão da história da redenção e são mencionadas até mesmo no Novo Testamento. Daniel não apenas interpretou sonhos e visões, mas também permaneceu como um exemplo de fidelidade até o fim de sua vida. Seu compromisso com Deus nunca vacilou,
mesmo diante de desafios, traições e ameaças de morte. Ele demonstrou que uma fé verdadeira não se abala diante das adversidades, mas se fortalece nelas. A história de Daniel nos ensina que a fidelidade a Deus pode nos levar a posições de influência, mesmo em ambientes hostis. Sua vida prova que Deus honra aqueles que se mantêm firmes em sua palavra, protegendo-os e usando-os para cumprir propósitos maiores. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe nos comentários e se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias bíblicas que nos inspiram. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.